A sala de estar da mansão parecia um campo de batalha. Cacos de vidro espalhados pelo chão, almofadas de seda rasgadas, quadros tortos nas paredes. E no centro de tudo aquilo, Maria Júlia, aos 16 anos, com os olhos vermelhos de raiva, gritava como se o mundo inteiro precisasse ouvi-la. Você não pode fugir da verdade. Eu odeio você, você não é pai de verdade, nunca foi. Filha, por favor, não faça isso. Chega. Quando eu fizer 18 anos, vou embora desta casa. Carlos Eduardo permaneceu parado na porta do escritório, os ombros curvados pelo peso de mais uma crise. Seus cabelos grisalhos, que antes eram motivo de orgulho, símbolo de experiência e sabedoria nos negócios, agora pareciam apenas marcas de um homem exausto. Ele havia construído um império. Comandava empresas em 3 continentes, negociava com presidentes e reis, mas nada, absolutamente nada em sua vida, o preparara para lidar com aquela menina. Maria Júlia, por favor. Sua voz saiu fraca, quase um sussurro derrotado. Por favor, o quê? Ela agarrou um vaso de cristal da mesa de centro. Vai me dar outro sermão? Vai me dizer que me ama? Que fez tudo por mim? Suas mãos tremiam segurando o vaso. Mentiras! Tudo mentira! Você me pegou porque se sentia culpado. Porque sua esposa não podia ter filhos. E você precisava de um brinquedo para fingir que era um homem de família. Carlos Eduardo sentiu as palavras como facadas. Cada uma delas cortava mais fundo que a da anterior. Ele deu um passo à frente, estendendo a mão em um gesto de paz. Você sabe que não é verdade. Quando te adotei, você tinha apenas 3 anos. Estava sozinha naquele orfanato, assustada, sem ninguém. Sua mãe biológica... Não fale dela! Maria Júlia atirou o vaso contra a parede. O som da explosão ecoou pela casa inteira. Você não tem o direito de falar da minha mãe. Ela me amava. Ela não me abandonou porque quis. Dos fundos da casa, a governanta Dona Lourdes apareceu correndo, as mãos no peito, os olhos arregalados de susto. Senhor Carlos, meu Deus, o que aconteceu aqui? Mas Carlos Eduardo apenas balançou a cabeça, pedindo que ela se retirasse. Dona Lourdes trabalhava para ele há 15 anos. Havia presenciado todas as crises de Maria Júlia, e nos últimos 6 meses, elas haviam se tornado cada vez mais frequentes e violentas. Maria Júlia desabou no sofá, escondendo o rosto entre as mãos. Seus ombros tremiam com soluços que ela tentava conter, mas não conseguia. Por baixo de toda aquela raiva, Carlos Eduardo ainda conseguia enxergar a menininha assustada que ele trouxera para casa 13 anos atrás. A mesma que acordava no meio da noite gritando, chamando por uma mãe que nunca mais voltaria. A mesma que se agarrava a ele com força, como se tivesse medo de ser abandonada de novo. Filha, Carlos Eduardo aproximou-se devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Eu sei que você está sofrendo. Sei que a morte da sua avó biológica te abalou muito. Mas você não sabe de nada. Ela levantou o rosto, as lágrimas escorrendo pelas bochechas. Vovó Teresa era a única conexão que eu tinha com minha mãe verdadeira. E agora ela se foi. E eu estou sozinha. Completamente sozinha. Você não está sozinha. Você tem a mim. Maria Júlia soltou uma risada amarga, sem humor. Ter você? Você passa o dia inteiro trancado no escritório, falando ao telefone em inglês, viajando para reuniões. Quando foi a última vez que jantamos juntos? Que conversamos de verdade? Carlos Eduardo abriu a boca para responder, mas não conseguiu, porque ela estava certa. Depois que sua esposa, Adriana, morrera de câncer 3 anos atrás, ele havia se afundado ainda mais no trabalho. Era a única coisa que fazia sentido. A única coisa que ele sabia controlar. Eu tentei. Ele engoliu em seco. Depois que sua mãe se foi, eu não sabia mais como. Como ser pai? Maria Júlia completou, a voz carregada de mágoa. Porque você nunca foi, não é? Mamãe Adriana era quem cuidava de mim. Ela era quem me entendia. E quando ela morreu, você simplesmente desistiu. O silêncio que se instalou entre eles era ensurdecedor. Carlos Eduardo queria dizer que não era verdade, que ele amava a filha mais que tudo, que acordava todas as noites pensando em como poderia ajudá-la.
mas as palavras não saíam, porque no fundo ele sabia que Maria Júlia tinha razão. Nos últimos 3 anos, desde a morte de Adriana, a menina havia mudado completamente. A adolescente doce e estudiosa se transformara em uma jovem rebelde, desafiadora, cheia de raiva. Ela faltava às aulas no colégio particular mais caro da cidade. Chegava em casa de madrugada, às vezes bêbada, às vezes nem aparecia. Brigava com todo mundo, com os funcionários, com os professores, com ele. Carlos Eduardo havia tentado de tudo. Contratara os melhores psicólogos, oferecera viagens, presentes caros, tentara conversar. Nada funcionava. E agora, depois de mais uma expulsão, a 3ª escola em 1 ano, ele estava sem opções. Eu contratei alguém para te ajudar. Ele disse finalmente, a voz baixa. Maria Júlia levantou os olhos, desconfiada. Outro psicólogo? Pode esquecer. Não vou ficar deitada num divã falando sobre meus sentimentos para mais um idiota que finge que se importa. Não é um psicólogo. Carlos Eduardo respirou fundo. É uma freira. Por um momento, Maria Júlia ficou em silêncio, processando a informação. Então, ela explodiu em gargalhadas histéricas. Uma freira? Você enlouqueceu de vez. Acha que vou virar freira agora? Rezar o terço e cantar hinos? Não é isso. Carlos Eduardo manteve a voz firme. Irmã Carmen foi recomendada por um amigo meu. Ela trabalha em um internato para meninas com dificuldades. Tem fama de ser rígida, mas justa. De conseguir ajudar jovens que ninguém mais consegue alcançar. Ah, entendi. Maria Júlia levantou-se do sofá, os punhos cerrados. Você está tentando se livrar de mim. Quer me mandar para um internato, é isso? Não. Ela vai morar aqui. Vai ser como uma tutora. Alguém que vai te acompanhar, te orientar. Eu não preciso de babá. Maria Júlia gritou. Eu tenho 16 anos, não 6. Você precisa de estrutura, de disciplina, de alguém que faça o papel que você deveria fazer. Ela avançou em direção ao pai, o dedo apontado para o peito dele. Você é um covarde, Carlos Eduardo. Um covarde que prefere contratar estranhos para cuidar da filha, em vez de assumir a responsabilidade. Antes que ele pudesse responder, Maria Júlia correu em direção à escada, subindo os degraus de 2 em 2. Segundos depois, o som da porta do quarto batendo com força ecoou pela mansão. Carlos Eduardo ficou sozinho na sala destruída, cercado pelos cacos do vaso, pelas almofadas rasgadas, pelo silêncio pesado que sempre vinha depois das brigas. Ele se deixou cair no sofá, enterrando o rosto nas mãos. As lágrimas vieram, quentes e amargas, molhando seus dedos. Adriana, ele murmurou para o vazio. Eu não sei mais o que fazer. Ela está se perdendo e eu não consigo alcançá-la. Eu falhei. Como pai, como homem, eu falhei. Dona Lourdes reapareceu na porta, trazendo uma vassoura e uma pá. Ela começou a juntar os cacos em silêncio, respeitando a dor do patrão. Depois de tantos anos trabalhando naquela casa, ela conhecia cada canto, cada segredo. Havia visto o amor entre Carlos Eduardo e Adriana. Havia visto a alegria quando adotaram Maria Júlia. E agora via a tristeza que consumia aquela família. Senhor Carlos, ela disse suavemente, enquanto varria. Essa freira que o senhor contratou. Quando ela chega? Carlos Eduardo limpou os olhos com as costas da mão. Amanhã de manhã. Irmã Carmen chega às 10 horas. E o senhor acha que ela vai conseguir lidar com a menina? Ele deu um sorriso cansado, sem esperança. Sinceramente, Lourdes, eu não sei. Mas é a última chance que me resta. Se irmã Carmen não conseguir ajudar Maria Júlia, eu realmente não sei o que vou fazer. Na manhã seguinte, Maria Júlia acordou com o som de vozes vindas do andar de baixo. Ela olhou para o relógio na mesinha de cabeceira. 9h45 da manhã. Estranhamente cedo para a casa estar movimentada. Normalmente, a essa hora, Carlos Eduardo já estava trancado no escritório, e Dona Lourdes fazia suas tarefas em silêncio. Curiosa, ela se levantou da cama, ainda de pijama. Um conjunto de seda rosa que custara mais de R$1.000. Desceu a escada devagar, tentando escutar a conversa.
Muito gentil da sua parte, Dona Lourdes. O quarto está perfeito. A voz era feminina, firme, com um sotaque do interior que Maria Júlia não conseguia identificar. Ela espiou pela porta entreaberta da sala de estar e viu uma mulher de cerca de 45 anos, vestindo um hábito religioso simples, azul marinho com detalhes brancos. Ela não usava o véu tradicional das freiras que Maria Júlia via em filmes. Em vez disso, um lenço azul cobria parcialmente seus cabelos grisalhos, presos num coque apertado. Irmã Carmen tinha uma postura ereta, quase militar. Seus olhos castanhos eram penetrantes, do tipo que pareciam enxergar através das pessoas. Não havia um sorriso no rosto, mas também não havia dureza. Apenas uma serenidade inabalável. Senhor Carlos, Irmã Carmen estava dizendo, antes de conhecer Maria Júlia, preciso deixar algumas coisas claras. Não sou psicóloga nem terapeuta. Não vou fingir que entendo de teorias modernas sobre adolescência. Meu método é simples: disciplina, rotina, responsabilidade e amor verdadeiro. Amor que corrige, não amor que consente. Carlos Eduardo assentiu nervoso. Eu entendo, irmã, e agradeço por ter aceitado esse desafio. Maria Júlia é complicada. Todas as crianças feridas são complicadas. Irmã Carmen respondeu. Mas todas podem ser alcançadas. A questão é ter paciência e pulso firme. Foi nesse momento que Maria Júlia decidiu se revelar. Ela empurrou a porta com força, entrando na sala com uma expressão de tédio estudado. Bom dia para você também, querida, ela disse, a voz cheia de sarcasmo. Ah, espera, você não falou comigo ainda. Que falta de educação. Carlos Eduardo fechou os olhos, constrangido. Mas Irmã Carmen não se abalou. Ela virou-se lentamente para Maria Júlia, os olhos fixos na menina. Bom dia, Maria Júlia. Meu nome é Irmã Carmen. A partir de hoje, estarei morando aqui para te acompanhar. Maria Júlia cruzou os braços, erguendo o queixo desafiadoramente. Ah, é? E quem disse que eu preciso de acompanhamento? Quem você pensa que é? Alguém que já viu muitas meninas como você. Irmã Carmen respondeu, a voz calma mas firme. Meninas com raiva, meninas perdidas, meninas que escondem a dor atrás de gritos e rebeldia. Você não sabe nada sobre mim. Sei mais do que você imagina. Irmã Carmen deu um passo à frente. Sei que você perdeu sua mãe biológica muito cedo. Sei que foi adotada por esse homem bom que está tentando o melhor para você. Sei que perdeu sua mãe adotiva há 3 anos e que há 6 meses perdeu sua avó biológica. Sei que você está carregando um peso que nenhuma menina de 16 anos deveria carregar sozinha. Maria Júlia sentiu algo estranho no peito. Uma mistura de raiva e surpresa? Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma, diretamente, sem rodeios. E daí? Você acha que porque sabe da minha história vai conseguir me consertar? Vai me transformar numa santinha? Não quero te consertar, Irmã Carmen disse. Você não está quebrada. Está machucada, e machucados podem ser curados, com tempo e cuidado. Poupe-me do discurso motivacional. Maria Júlia revirou os olhos. Eu já ouvi tudo isso antes, dos psicólogos, dos professores, de todo mundo. No final, todo mundo desiste de mim. Eu não desisto. A voz de Irmã Carmen era como aço. Nunca desisti de nenhuma menina sob meus cuidados, e não vou começar agora. Maria Júlia riu, incrédula. Veremos. Dou 1 semana até você sair correndo daqui. Maria Júlia! Carlos Eduardo finalmente interveio, a voz horrorizada. Respeito! Mas Irmã Carmen levantou a mão, pedindo calma. Senhor Carlos, por favor, deixe-nos resolver isso. Ela voltou sua atenção para Maria Júlia. Você pode me testar o quanto quiser. Pode gritar, pode quebrar coisas, pode me desafiar. Nada disso vai me fazer ir embora, porque, diferente de outras pessoas na sua vida, eu não estou aqui porque sou paga. Estou aqui porque acredito que você merece uma chance. Maria Júlia sentiu algo se mexer dentro dela. Uma parte pequena, enterrada profundamente, que queria acreditar naquelas palavras. Mas a raiva, a armadura que ela construíra ao longo dos anos, era mais forte.
Eu não pedi para você vir. E não vou seguir suas regrinhas idiotas de freira. Regras não são idiotas quando servem para te proteger. Irmã Carmen respondeu. E sim, haverá regras, horários, responsabilidades, mas também haverá escuta. Haverá espaço para você falar sobre o que sente, sem julgamento. Eu não preciso falar sobre o que sinto. Precisa sim. E no fundo, você sabe disso. Maria Júlia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não na frente daquela estranha. Não na frente do pai. Ela virou-se bruscamente e começou a subir a escada. Vou para o meu quarto e não quero ser incomodada. Muito bem, Irmã Carmen disse tranquilamente. Mas às 14h quero você na sala de jantar. Vamos ter nossa primeira conversa de verdade. Maria Júlia parou no meio da escada, olhando por cima do ombro. E se eu não aparecer? Então eu vou até seu quarto te buscar. Irmã Carmen sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno, mas determinado. E acredite, você não quer que isso aconteça. Maria Júlia subiu o resto da escada sem responder, batendo a porta do quarto com força. Mas dessa vez, ao contrário de outras vezes, ela não se jogou na cama com raiva. Ela ficou parada, encostada na porta, o coração batendo rápido. Havia algo diferente naquela mulher. Algo que a assustava e, ao mesmo tempo, a intrigava. Lá embaixo, Carlos Eduardo olhou para a irmã Carmen com uma mistura de admiração e preocupação. Ela é intensa. Ela é atormentada. Irmã Carmen corrigiu. Mas há esperança. Sempre há esperança, Sr. Carlos. Agora preciso que o senhor me dê carta branca. Se a cada crise o senhor intervir, nunca vamos conseguir avançar. Maria Júlia precisa saber que eu tenho sua autoridade para estabelecer limites. Carlos Eduardo assentiu lentamente. Farei o que for necessário. Só, por favor, cuide dela. Ela é tudo o que me resta. Irmã Carmen colocou uma mão no ombro do bilionário. Eu sei. E vou cuidar dela como se fosse minha própria filha. Mas prepare-se, Sr. Carlos. Antes de melhorar, as coisas podem piorar. Maria Júlia vai me testar de todas as formas possíveis. E quando isso acontecer, eu preciso que o senhor confie no processo. Confio, Carlos Eduardo disse, embora sua voz tremesse um pouco. Às 14h, Maria Júlia ainda estava trancada no quarto. Ela ouvira a campainha tocar. Irmã Carmen, pontualmente, chamando-a para a conversa prometida. Mas Maria Júlia simplesmente ignorou. Colocou os fones de ouvido e aumentou o volume da música, determinada a provar que ninguém mandava nela. 5 minutos depois, a porta do quarto se abriu. Maria Júlia arrancou os fones, furiosa. Ei, eu tranquei essa porta! E eu pedi a chave para a dona Lourdes. Irmã Carmen disse, entrando no quarto com a mesma calma de sempre. Fechaduras não vão funcionar comigo, Maria Júlia. Quanto antes você aceitar isso, melhor. Maria Júlia levantou-se da cama, os punhos cerrados. Você não pode entrar aqui. Esse é o meu espaço. Não, esse é um quarto na casa do seu pai. Um quarto que ele gentilmente te deu. Mas não é seu território soberano. Irmã Carmen olhou ao redor, notando as roupas espalhadas no chão, os pratos de comida velhos em cima da escrivaninha, a bagunça generalizada. E, pelo visto, você não tem feito por merecer esse privilégio. Saia daqui! Maria Júlia gritou. Não. Irmã Carmen sentou-se na cadeira da escrivaninha, cruzando as mãos no colo. Você vai se sentar nessa cama e vamos conversar. Ou posso ficar aqui o resto do dia esperando. A escolha é sua. Maria Júlia ficou de pé por mais 5 minutos, respirando fundo, tentando controlar a raiva. Mas irmã Carmen não se movia. Apenas esperava, com aquela paciência infinita que deixava a menina ainda mais irritada. Finalmente, exausta, Maria Júlia se deixou cair na cama. O que você quer? Quero saber quem é você, irmã Carmen disse. De verdade. Não a menina revoltada que quebra vasos e grita com o pai, mas a Maria Júlia de verdade, que está escondida atrás de toda essa raiva. Não existe Maria Júlia de verdade. Só existe eu. E eu sou exatamente o que você está vendo. Mentira!
Irmã Carmen apontou para uma foto emoldurada na cabeceira da cama. Era uma foto antiga, de Maria Júlia com cerca de 12 anos, abraçada com Adriana. As duas sorriam genuinamente felizes. Essa menina nessa foto, ela era real, ela era você, e ela ainda está aí dentro, só que escondida. Maria Júlia olhou para a foto e sentiu o nó na garganta apertar. Essa menina morreu quando mamãe Adriana morreu. Não morreu. Ela só está com medo de aparecer de novo. Com medo de se apegar e perder outra vez. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Maria Júlia, antes que ela pudesse detê-las. Todo mundo que eu amo me deixa. Ela sussurrou. Minha mãe biológica morreu quando eu era bebê. Mamãe Adriana morreu. Vovó Teresa morreu. Todo mundo morre. Todo mundo me abandona. Seu pai não te abandonou. Ele me abandonou emocionalmente. Maria Júlia explodiu. Depois que mamãe Adriana morreu, ele simplesmente desistiu. Ele não sabia lidar comigo, então se escondeu no trabalho. E me deixou aqui, sozinha, nessa mansão enorme, sem ninguém. Irmã Carmen se levantou e foi até a cama, sentando-se ao lado de Maria Júlia. Você tem razão. Seu pai falhou com você. Ele estava tão perdido na própria dor que não viu a sua. E isso não é desculpa. Mas ele te ama, Maria Júlia. E está tentando consertar os erros? Tarde demais. Nunca é tarde demais para o amor verdadeiro. Irmã Carmen segurou o rosto da menina com delicadeza, limpando suas lágrimas com o polegar. Mas eu preciso que você seja honesta comigo. Esses escândalos, essas brigas, as expulsões da escola, é porque você quer atenção. Ou é porque você quer que ele te mande embora de vez, provando assim que você estava certa sobre ser abandonada. Maria Júlia ficou em silêncio, o choque evidente em seus olhos. Ninguém nunca havia feito essa pergunta. Ninguém nunca havia entendido. Eu não sei. Ela admitiu, a voz quebrando. Eu só sei que dói. Dói tanto, irmã Carmen. E eu não sei como fazer parar. Irmã Carmen puxou a menina para um abraço apertado. Maria Júlia resistiu por um segundo, mas depois desabou, soluçando no ombro da freira. Anos de dor, de raiva, de solidão, tudo saindo de uma vez. Eu sei que dói. Irmã Carmen murmurou, acariciando os cabelos da menina. Eu sei, mas você não precisa carregar isso sozinha. Eu estou aqui agora e vou te ajudar a curar. Mas para isso, você precisa deixar. Precisa parar de lutar contra todo mundo, inclusive contra você mesma. Elas ficaram assim por longos minutos, até os soluços de Maria Júlia diminuírem. Quando finalmente se separaram, a menina limpou o rosto com as mãos, envergonhada. Eu devo parecer patética. Você parece humana, irmã Carmen corrigiu. E corajosa, porque chorar é um ato de coragem, não de fraqueza. Maria Júlia deu um sorriso pequeno, ainda trêmulo. Você é diferente das outras pessoas que tentaram me ajudar. Porque eu não estou aqui para te consertar ou te mudar. Estou aqui para te mostrar que você é amada, exatamente como é. Com toda a sua raiva, toda a sua dor, todos os seus defeitos. Mas também vou te mostrar que essa raiva não precisa te controlar para sempre. Como? Com disciplina, com rotina, com responsabilidade. Irmã Carmen olhou ao redor do quarto bagunçado. E começando com esse quarto. Amanhã de manhã, às 6 horas, você vai acordar e arrumar tudo isso. Vai lavar suas roupas, organizar seus livros, limpar a escrivaninha. Maria Júlia fez uma careta. 6 da manhã? Você está brincando? Não brinco com disciplina. Irmã Carmen levantou-se. E depois do café da manhã, vamos ter uma rotina. Estudos pela manhã, trabalhos manuais à tarde, conversas à noite, todo dia, sem exceções. E se eu não quiser? Então vai sofrer as consequências. Sem celular, sem internet, sem passeios. E antes que você pense em se rebelar, saiba que eu já tirei todas as suas eletrônicas e dei para seu pai guardar em um cofre. Maria Júlia arregalou os olhos. Você roubou minhas coisas? Não roubei. Confisquei. Temporariamente. Você vai ganhar de volta quando provar que pode ter responsabilidade. Eu vou contar para meu pai. Ele não vai deixar você fazer isso.
Seu pai já sabe e aprovou. Irmã Carmen foi até a porta. Bem-vinda à sua nova realidade, Maria Júlia, onde ações têm consequências e onde você não é mais o centro do universo. Mas também é uma realidade onde você é amada, respeitada e cuidada. A escolha de como viver isso é sua. E com essas palavras, Irmã Carmen saiu do quarto, deixando Maria Júlia sozinha, boquiaberta, tentando processar tudo o que havia acontecido. Pela primeira vez em muito tempo, Maria Júlia não sabia o que fazer. Não sabia se deveria gritar, chorar ou simplesmente aceitar. Mas uma coisa era certa: sua vida havia mudado completamente. E ela ainda não sabia se isso era bom ou ruim. Maria Júlia passou a noite inteira acordada, virando de um lado para o outro na cama, olhando para o teto do quarto. A raiva inicial que sentira após Irmã Carmen sair havia dado lugar a uma confusão profunda. Parte dela queria sair correndo até o escritório do pai e exigir que aquela mulher fosse embora. Outra parte, pequena e assustada, queria acreditar que talvez, só talvez, as coisas pudessem ser diferentes. Quando o relógio marcou 5h50 da manhã, ela já estava desperta. Olhou para a porta do quarto, esperando. E exatamente às 6 horas, 3 batidas firmes ecoaram. Maria Júlia, está na hora de levantar. A voz de Irmã Carmen era clara, sem traço de sono. Maria Júlia ficou em silêncio, testando para ver o que aconteceria. Mais 3 batidas. Eu sei que você está acordada. Posso ouvir sua respiração pela porta. Levante-se agora ou eu entro. Com um suspiro dramático, Maria Júlia se levantou, abrindo a porta com força. Feliz agora? Irmã Carmen estava impecável. O hábito passado, os cabelos presos, o rosto sereno. Ela segurava uma bandeja com café, pão com manteiga e frutas. Trouxe seu café da manhã. Você vai comer enquanto eu explico sua rotina de hoje. Eu não como de manhã. Maria Júlia mentiu, cruzando os braços. Começará a comer hoje. Irmã Carmen entrou no quarto, colocando a bandeja na escrivaninha. O corpo precisa de energia para funcionar. E você vai precisar de muita energia para o trabalho que temos pela frente. Maria Júlia olhou para a comida e sentiu o estômago roncar. Ela não jantara na noite anterior, ainda brava com tudo. Relutantemente, pegou uma fatia de pão. Que tipo de trabalho? Perguntou, mordendo o pão com raiva. Primeiro arrumar esse quarto. Depois teremos 3 horas de estudos. Você está muito atrasada nas matérias da escola. Eu não vou mais para a escola, fui expulsa, lembra? Por isso mesmo, vamos estudar aqui. Seu pai contratou professores particulares. Eles virão toda a tarde. Mas pela manhã, eu mesma darei algumas aulas. Maria Júlia quase engasgou com o pão. Você? Você é professora agora? Tenho formação em pedagogia e literatura. Trabalhei em escolas por 20 anos antes de me dedicar ao internato. Irmã Carmen pegou um livro grosso que trouxera debaixo do braço. Vamos começar com História do Brasil. Depois, Matemática e Português. Isso é uma prisão. Maria Júlia murmurou. Não, é uma estrutura. Algo que você nunca teve de verdade. Irmã Carmen sentou-se na cadeira. Sua mãe Adriana te amava, mas te mimava. Seu pai te ama, mas se ausenta. Resultado? Uma menina inteligente e capaz que não sabe lidar com frustração nem responsabilidade. Você não sabe nada sobre mim. Sei que você foi a melhor aluna da 5ª série. Sei que ganhou um prêmio de redação quando tinha 11 anos. Sei que tocava piano lindamente até parar há 2 anos. Irmã Carmen abriu o livro. Sei que por baixo de toda essa revolta, existe uma menina brilhante que está desperdiçando seu potencial porque está com medo. Maria Júlia sentiu as bochechas queimarem. Eu não tenho medo de nada. Tem sim. Tem medo de tentar e falhar. Tem medo de se apegar e perder de novo. Tem medo de ser feliz porque a felicidade sempre foi tirada de você. Irmã Carmen a encarou diretamente. Mas o medo não vai mais controlar sua vida, Maria Júlia. Porque eu vou te ensinar que você é mais forte do que pensa. Por um momento, o quarto ficou em silêncio. Maria Júlia terminou de comer o pão, as palavras da freira ecoando em sua mente. Ela queria argumentar, queria gritar que estava tudo errado, mas não conseguia.
porque no fundo, sabia que irmã Carmen estava certa. Por que você está fazendo isso? Maria Júlia perguntou finalmente, a voz baixa. Por que se importa? Irmã Carmen fechou o livro e suspirou. Porque eu já fui você. Maria Júlia levantou os olhos, surpresa. O quê? Quando eu tinha 15 anos, perdi minha mãe. Meu pai era um homem bom, mas bebia. Muito. E quando bebia, ficava violento. Irmã Carmen falou sem emoção na voz, como quem conta uma história antiga. Eu me revoltei. Fugia de casa, arranjava confusão, brigava com todo mundo. Até que uma freira, muito parecida comigo hoje, me acolheu em um convento. Ela não me deixou desistir de mim mesma. E você virou freira por causa dela? Virei freira porque encontrei paz, encontrei propósito. Irmã Carmen sorriu de leve. E agora, meu propósito é ajudar meninas como você. Meninas que estão se afogando e não sabem pedir ajuda. Maria Júlia sentiu algo se mexer dentro do peito. Uma pontada de esperança, pequena e frágil. E se eu não conseguir? E se eu for além de qualquer salvação? Ninguém está além de qualquer salvação, Maria Júlia. Ninguém. Irmã Carmen levantou-se e colocou a mão no ombro da menina. Mas você precisa querer. Eu posso te guiar, te apoiar, te disciplinar. Mas a vontade de mudar tem que vir de você. Maria Júlia assentiu lentamente, ainda processando tudo. Tudo bem, eu vou tentar. Ótimo. Irmã Carmen bateu palmas uma vez. Então vamos começar. Primeiro, arrumar esse quarto. Eu vou te ajudar hoje, para você ver como é feito. Mas amanhã, você fará sozinha. Durante as próximas 2 horas, elas trabalharam juntas. Irmã Carmen não tinha nojo de sujeira, nem preguiça de dobrar roupas. Ela mostrava para Maria Júlia como organizar as coisas de forma prática, como separar o que servia do que não servia mais, como deixar o espaço respirável. Por que você está me ensinando isso? Maria Júlia perguntou enquanto dobrava uma blusa. Não é trabalho da Dona Lourdes? Dona Lourdes é a governanta da casa, não sua empregada pessoal. E além disso, aprender a cuidar do próprio espaço é aprender a cuidar de si mesma. Irmã Carmen passou um pano na escrivaninha. Quando você mantém seu ambiente limpo e organizado, sua mente também fica mais clara. Parece papo de coach motivacional. Maria Júlia resmungou, mas havia um tom de brincadeira na voz. Talvez, mas funciona. Irmã Carmen jogou um par de meias para Maria Júlia. E pare de reclamar, estamos quase terminando. Quando finalmente acabaram, o quarto estava irreconhecível. As roupas organizadas no armário, os livros nas prateleiras, a cama arrumada, o chão limpo. Maria Júlia olhou ao redor, surpresa com a sensação de alívio que sentiu. Ficou bom. Ficou ótimo. Irmã Carmen corrigiu. E você fez isso, deve se orgulhar. Maria Júlia deu um sorriso pequeno, quase tímido. Fazia tempo que ela não se sentia orgulhosa de si mesma. Os dias começaram a seguir um padrão. Maria Júlia acordava às 6 da manhã, arrumava o quarto, tomava café com irmã Carmen e depois estudava até o meio-dia. No início, ela resistia, reclamava, tentava sabotar as aulas. Mas irmã Carmen tinha uma paciência infinita. Ela nunca gritava, nunca perdia a calma. Apenas repetia as explicações, dava exemplos diferentes, esperava até Maria Júlia entender. À tarde, vinham os professores particulares, um de matemática, uma de inglês, outro de ciências. Todos haviam sido avisados sobre o temperamento difícil de Maria Júlia, mas irmã Carmen estava sempre por perto, supervisionando, garantindo que a menina se comportasse. E à noite, depois do jantar, vinha a parte que Maria Júlia secretamente mais gostava. As conversas com irmã Carmen. Elas se sentavam na biblioteca com chocolate quente, uma concessão especial da freira, e conversavam sobre tudo. Sobre a vida, sobre dor, sobre esperança. Irmã Carmen. Maria Júlia perguntou uma noite, 2 semanas depois da chegada da freira. Você sente falta de ter uma família? Filhos? Irmã Carmen tomou um gole do chocolate, pensativa. Às vezes. Mas então eu lembro que tenho centenas de filhas.
Meninas que passaram pela minha vida e que de alguma forma eu ajudei. Ela olhou para Maria Júlia. E você é uma delas agora. Mas não é a mesma coisa. Talvez não, mas é o suficiente para mim. Irmã Carmen sorriu. E você? Já pensou em ter filhos um dia? Maria Júlia fez uma careta. Não. Eu provavelmente seria uma mãe terrível. Assim como sou uma filha terrível. Você não é uma filha terrível. Você é uma filha machucada. E há uma grande diferença. Papai não me acha machucada. Ele me acha impossível. Seu pai te acha complicada porque ele não sabe como te alcançar. Mas ele te ama mais do que você imagina. Irmã Carmen colocou a xícara de lado. Você sabe que ele passa todas as noites parado na porta do seu quarto, só ouvindo você respirar, para ter certeza de que você está bem? Maria Júlia arregalou os olhos. O quê? Não, ele não faz isso. Faz sim. Toda noite por volta das 11 horas. Ele sobe as escadas, fica parado na sua porta por alguns minutos e depois vai dormir. Ele me contou que faz isso desde que sua mãe Adriana morreu. É a forma dele de se sentir conectado a você. Maria Júlia sentiu os olhos arderem com lágrimas. Eu não sabia, porque você estava tão ocupada odiando-o que não percebeu o amor dele. Irmã Carmen pegou a mão da menina. Seu pai tem falhas, Maria Júlia. Muitas. Ele trabalha demais, se ausenta emocionalmente, não sabe se comunicar. Mas ele te ama e está tentando, mesmo que de forma desajeitada. Eu fui muito cruel com ele. Maria Júlia sussurrou, as lágrimas finalmente escorrendo. Foi, mas não é tarde para consertar. Não é tarde para vocês reconstruírem a relação. Como? Conversando. De verdade. Sem gritos, sem acusações. Apenas honestidade. Maria Júlia limpou o rosto com as mãos. Eu não sei se consigo. Eu não sei nem o que dizer para ele. Que tal começar com eu te amo, pai? Irmã Carmen sugeriu gentilmente. Você se lembra da última vez que disse isso para ele? Maria Júlia pensou por um longo momento e percebeu com um aperto no coração que não conseguia lembrar. Faz anos. Então talvez seja a hora de dizer de novo. Naquela noite, Maria Júlia não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, pensando nas palavras de Irmã Carmen. Quando o relógio marcou 11 horas, ela ouviu os passos familiares subindo a escada. Seu pai. Ela segurou a respiração e, pela primeira vez, prestou atenção. Os passos pararam em frente à sua porta. Silêncio. 1, 2, 3 minutos. E então, tão baixinho que ela quase não ouviu, a voz de Carlos Eduardo. Boa noite, minha filha. Eu te amo. Maria Júlia sentiu o coração partir. Quantas vezes ele havia feito isso? Quantas noites ele ficara ali, do outro lado da porta, sussurrando seu amor enquanto ela dormia, inconsciente. Antes que pudesse pensar melhor, ela pulou da cama e abriu a porta de supetão. Carlos Eduardo deu um pulo de susto, os olhos arregalados. Maria Júlia, eu não queria te acordar. Mas ela não deixou ele terminar. Ela se jogou nos braços do pai, abraçando-o com força como não fazia há anos. Eu sinto muito, papai. Ela soluçou contra o peito dele. Eu sinto muito por tudo. Por gritar, por quebrar as coisas, por dizer que te odiava. Eu não te odeio. Eu nunca te odiei. Eu só estava com tanta raiva, com tanta dor. Carlos Eduardo ficou paralisado por um segundo, quase sem acreditar. Então seus braços se fecharam ao redor da filha, apertando-a como se ela fosse desaparecer. Não, filha. Eu é que sinto muito. Eu te abandonei quando você mais precisava de mim. Depois que sua mãe morreu, eu não sabia como ser pai sozinho. Não sabia como te consolar quando eu mesmo estava destruído. Ele afastou-se um pouco para olhar no rosto dela. Mas eu te amo, Maria Júlia. Mais do que tudo nesse mundo. E vou passar o resto da minha vida tentando ser o pai que você merece. Eles ficaram ali, abraçados no corredor, chorando juntos, liberando anos de mágoa, dor e amor não dito. E do outro lado do corredor, escondida na sombra, Irmã Carmen observava com um sorriso no rosto e uma oração no coração. A mudança em Maria Júlia não foi da noite para o dia. Ela ainda tinha dias difíceis,
Ainda explodia às vezes, ainda lutava contra a raiva que carregava. Mas agora ela tinha apoio. Tinha a irmã Carmen ao seu lado, com sua disciplina firme mas amorosa. E tinha o pai, que começara a trabalhar menos, a jantar em casa mais vezes, a realmente estar presente. Um mês depois da chegada de irmã Carmen, Carlos Eduardo organizou um jantar especial. Ele mesmo cozinhou, ou tentou com resultados desastrosos que fizeram Maria Júlia rir até doer a barriga. Papai, isso está interessante, ela disse olhando para o macarrão queimado no prato. Está horrível, eu sei. Carlos Eduardo admitiu, rindo também. Mas eu tentei. Isso tem que contar alguma coisa. Conta muito. Maria Júlia disse, os olhos brilhando. Conta que você se importa. Irmã Carmen, sentada à cabeceira da mesa, observava a cena com satisfação. A menina revoltada que ela conhecera um mês atrás estava começando a desaparecer, dando lugar a uma jovem ainda ferida, ainda em processo de cura, mas cheia de esperança. Senhor Carlos, irmã Carmen disse, acho que chegou a hora de conversarmos sobre o próximo passo. Carlos Eduardo e Maria Júlia olharam para ela curiosos. Que próximo passo? Maria Júlia perguntou. Escola. Você não pode ficar isolada aqui para sempre. Precisa voltar a conviver com outras pessoas da sua idade. Maria Júlia sentiu o estômago se apertar. Mas nenhuma escola vai me aceitar. Eu fui expulsa de 3 lugares. Por isso mesmo vou te levar a um lugar especial. Irmã Carmen disse. Não é uma escola tradicional. É um centro de apoio para jovens que passaram por traumas ou dificuldades. Lá você vai estudar, mas também vai ajudar outras pessoas. Vai ensinar o que sabe. Vai compartilhar sua história. Eu não sei se estou pronta para isso. Você está mais pronta do que pensa. Irmã Carmen pegou a mão da menina. E eu vou estar lá com você. Não vou te abandonar. Carlos Eduardo pigarreou, emocionado. Eu também estarei. De agora em diante vou estar presente em cada passo seu, Maria Júlia. Prometo. Maria Júlia olhou para os dois. A freira que chegara como uma estranha e se tornara uma mãe. E o pai que ela havia empurrado para longe, mas que nunca desistira dela. E pela primeira vez em muito, muito tempo, ela sentiu algo que não sentia há anos. Esperança verdadeira. Tudo bem, ela disse. A voz firme apesar das lágrimas. Eu vou tentar. Vou tentar ser melhor. Você não precisa ser melhor. Irmã Carmen corrigiu gentilmente. Você só precisa ser você. A Maria Júlia verdadeira, sem máscaras, sem raiva. E essa menina é mais do que suficiente. A semana seguinte foi de preparação. Irmã Carmen levou Maria Júlia para conhecer o Centro de Apoio Esperança Nova, uma instituição que ficava na periferia da cidade, bem longe do mundo de luxo e conforto que a menina sempre conhecera. Quando o carro parou em frente ao prédio simples, pintado de branco e azul, Maria Júlia sentiu o nervosismo apertar seu estômago. Parece humilde, ela comentou, sem saber se isso era bom ou ruim. É humilde. Irmã Carmen confirmou, mas é cheio de amor. E você vai ver que há muito mais riqueza aqui dentro do que em qualquer mansão. Elas entraram e foram recebidas por Padre Miguel, um homem de cerca de 60 anos, com cabelos completamente brancos e um sorriso caloroso que iluminava o rosto enrugado. Irmã Carmen, que alegria tê-la de volta. Ele abraçou a freira com familiaridade. E essa deve ser a Maria Júlia. Sou eu. Maria Júlia disse baixinho, ainda tímida. Bem-vinda, querida. Aqui você vai encontrar muitos jovens com histórias parecidas com a sua. Jovens que sofreram, que se perderam, mas que estão encontrando o caminho de volta. Padre Miguel gesticulou para que elas o seguissem. Venham, vou mostrar o centro. Enquanto caminhavam pelos corredores, Maria Júlia observava tudo com atenção. As paredes eram decoradas com desenhos e pinturas feitas pelos próprios jovens. Frases de esperança estavam escritas em cartazes coloridos. Você é mais forte do que pensa. Erros não definem quem você é. Sempre há um recomeço. Eles passaram por uma sala onde um grupo de adolescentes assistia a uma aula de informática. Em outra sala,
Jovens pintavam em telas. Mais adiante, um grupo jogava futebol em uma quadra externa simples, mas bem cuidada. Aqui, nós oferecemos educação formal, mas também oficinas de arte, esporte, música e trabalhos manuais. Padre Miguel explicou. Acreditamos que cada jovem tem um talento único e nosso papel é ajudá-los a descobrir qual é. E funciona. Maria Júlia perguntou. Veja por si mesma. Padre Miguel apontou para um rapaz de cerca de 18 anos que ajudava as crianças menores na quadra. Aquele é o João Pedro. Chegou aqui há 3 anos, viciado em drogas, sem família, vivendo nas ruas. Hoje ele é um dos nossos monitores voluntários e está cursando educação física na universidade. Maria Júlia observou o rapaz, que sorria enquanto ensinava uma garotinha a chutar a bola. Havia uma luz nele, uma paz que ela mesma queria encontrar. Posso conhecê-lo? Claro. Padre Miguel chamou o rapaz. João Pedro, venha aqui 1 minuto. O rapaz se aproximou, limpando o suor da testa com a camisa. E aí, padre? Irmã Carmen, quanto tempo? Ele abraçou a freira. Tudo bem? Tudo ótimo, João. Quero te apresentar a Maria Júlia. Ela vai começar a frequentar o centro. João Pedro estendeu a mão para Maria Júlia, que a apertou timidamente. Legal. Seja bem-vinda. Aqui é um lugar bom, pode acreditar. Salvou minha vida. Padre Miguel me contou sua história. Maria Júlia disse. Deve ter sido difícil. Foi, mas valeu a pena. Hoje eu tenho propósito, sabe? Tenho um motivo para acordar todo dia. Ele sorriu. E você também vai encontrar o seu. Só precisa dar uma chance para o processo. Depois de conversar mais um pouco, João Pedro voltou para a quadra e Padre Miguel levou Maria Júlia e Irmã Carmen até uma sala menor, onde 3 meninas estavam sentadas em círculo, conversando. Meninas, temos uma nova integrante. Padre Miguel fez um gesto para Maria Júlia entrar. Essa é a Maria Júlia. Maria Júlia. Essas são Gabriela, Larissa e Beatriz. Elas fazem parte do nosso grupo de apoio mútuo. Gabriela, uma menina negra de cabelos crespos presos em um coque, foi a primeira a sorrir. Oi, Maria Júlia. Senta aqui com a gente. Estávamos falando sobre nossos medos. Maria Júlia olhou para a irmã Carmen, que assentiu encorajadoramente. Ela se sentou ainda insegura. Medos? Ela repetiu. Tipo, coisas que te assustam. Larissa, uma menina ruiva cheia de sardas, explicou. Eu estava contando que tenho medo de decepcionar minha mãe de novo. Ela confiou em mim tantas vezes e eu sempre estraguei tudo. E eu tenho medo de não ser boa o suficiente. Beatriz, uma menina baixinha de óculos grandes, completou. Meus pais biológicos me abandonaram quando eu era bebê. Aí eu sempre acho que tem alguma coisa de errado comigo, sabe? Maria Júlia sentiu o coração apertar. Eram histórias tão parecidas com a dela. Eu tenho medo de perder as pessoas que amo, ela disse, a voz saindo baixinha. E tenho medo de que no fundo eu seja má, que eu mereça ficar sozinha. Gabriela segurou a mão dela. Você não é má, e não vai ficar sozinha. A gente está aqui agora, e aqui a gente se ajuda. Foi nesse momento que algo dentro de Maria Júlia começou a mudar de verdade. Ela não estava sozinha em sua dor. Havia outras pessoas, outras histórias, outras feridas, e juntas, elas podiam se curar. Os meses seguintes foram de transformação profunda. Maria Júlia começou a frequentar o centro 3 vezes por semana. Ela participava das aulas, das oficinas, dos grupos de apoio, e pela primeira vez, ela não apenas recebia ajuda, ela também dava. Descobriu que tinha talento para ensinar. Passou a ajudar as crianças mais novas com matemática e português. E quando ensinava, quando via os olhinhos delas brilhando ao entender algo novo, Maria Júlia sentia um propósito que nunca imaginara possível. Irmã Carmen continuava sendo sua rocha, sua guia. Mas agora Maria Júlia não dependia apenas dela. Estava construindo uma rede de apoio, de amizades verdadeiras. Em casa, a relação com Carlos Eduardo também florescia. Eles jantavam juntos todas as noites. Conversavam sobre o dia, sobre os planos, sobre os sentimentos. Carlos Eduardo começara a fazer terapia também.
trabalhando suas próprias feridas, seu próprio luto pela morte de Adriana. Uma noite, quase 6 meses depois da chegada de irmã Carmen, Carlos Eduardo chamou Maria Júlia e a freira para a sala de estar. Eu tenho uma surpresa para vocês duas, ele disse, os olhos brilhando. Que tipo de surpresa? Maria Júlia perguntou curiosa. Eu vendi uma das minhas empresas, uma que me consumia muito tempo. Ele respirou fundo. E com o dinheiro, decidi fazer uma doação significativa para o Centro Esperança Nova. Vamos construir uma nova ala, com mais salas de aula, uma biblioteca e um refeitório maior. Maria Júlia arregalou os olhos. Papai, sério? Sério. Aquele lugar mudou você, mudou nossa família. É o mínimo que posso fazer para retribuir. Ele olhou para a irmã Carmen. E também quero estabelecer um fundo permanente para pagar o salário de mais educadores. Pessoas como você, irmã Carmen, que dedicam suas vidas a ajudar jovens em dificuldade. Irmã Carmen levou a mão ao coração, emocionada. Senhor Carlos, isso é, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Você salvou minha filha, salvou minha família. Isso não tem preço. Carlos Eduardo sorriu. E além disso, Maria Júlia me deu uma ideia. Ela quer criar um projeto de mentoria, onde jovens que se recuperaram ajudam outros que estão começando o processo. Eu posso fazer isso? Maria Júlia perguntou surpresa. Claro que pode. Você é prova viva de que é possível mudar, de que é possível curar. Carlos Eduardo puxou a filha para um abraço. Você me inspira todos os dias, sabia? Ver sua coragem, sua determinação, me faz querer ser um homem melhor. Maria Júlia abraçou o pai com força, as lágrimas escorrendo livremente. Eu te amo, papai. Obrigada por não desistir de mim. Nunca desistiria. Você é minha filha, meu maior tesouro. Irmã Carmen observava a cena com o coração transbordando de gratidão. Sua missão ali estava se completando. A menina revoltada, cheia de raiva, havia se transformado em uma jovem cheia de compaixão, de esperança, de amor. No domingo seguinte, Maria Júlia acordou cedo, algo raro para ela antes de irmã Carmen chegar. Mas agora ela acordava cedo porque queria, porque tinha motivos para começar o dia. Desceu para a cozinha e encontrou irmã Carmen preparando a bucafé da manhã. Bom dia, Maria Júlia disse beijando a bochecha da freira. Bom dia, querida. Dormiu bem? Dormi ótimo. Sonhei que estava ensinando uma turma enorme de crianças. Ela pegou uma xícara de café. Irmã Carmen, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você vai ficar para sempre aqui com a gente. Irmã Carmen pausou o que estava fazendo, virando-se para Maria Júlia. Eu vim aqui para te ajudar a se reencontrar. E você conseguiu, Maria Júlia. Você está forte, está curada. Não completamente, porque a cura é um processo contínuo. Mas você está no caminho certo. Isso significa que você vai embora? Maria Júlia sentiu o pânico subir. Não agora, mas em breve sim. Há outras meninas que precisam de mim, assim como você precisou. Irmã Carmen segurou o rosto da menina com carinho. Mas isso não significa que vou desaparecer da sua vida. Vou visitá-la sempre que puder. E você sempre pode me ligar, me escrever. Você não vai me perder. Mas eu preciso de você. Maria Júlia sussurrou. Você pensa que precisa. Mas a verdade é que você já tem tudo o que precisa dentro de você. Eu apenas te ajudei a encontrar. Irmã Carmen sorriu. E você tem seu pai, tem seus amigos do centro, tem Padre Miguel, tem Gabriela, Larissa e Beatriz. Você tem uma família, Maria Júlia. Uma família de verdade, construída com amor e confiança. Maria Júlia sabia que irmã Carmen estava certa, mas ainda doía pensar em vê-la partir. Quando? Daqui a um mês, no dia do seu aniversário de 17 anos. Será meu presente para você e sua independência. O mês passou rápido demais. Maria Júlia aproveitou cada momento com irmã Carmen. Elas conversavam até tarde da noite, faziam caminhadas no parque, visitavam o centro juntas. E Maria Júlia absorvia cada ensinamento, cada conselho, cada palavra de sabedoria. No dia do seu aniversário, Carlos Eduardo organizou uma festa no jardim da mansão.
Mas não era uma festa cheia de luxos e ostentação. Era uma reunião íntima com as pessoas que realmente importavam. Padre Miguel, João Pedro, Gabriela, Larissa, Beatriz, Dona Lourdes, alguns professores do centro. E, claro, Irmã Carmen. Enquanto todos cantavam parabéns, Maria Júlia olhou ao redor e sentiu o coração transbordar de amor. Aquelas pessoas, cada uma delas, haviam contribuído para sua cura. Cada uma havia plantado uma semente de esperança em seu coração. Depois de cortar o bolo, Irmã Carmen pediu a palavra. Maria Júlia, quando cheguei aqui há quase um ano, encontrei uma menina perdida, cheia de raiva, que não acreditava mais em amor. Hoje vejo uma jovem mulher forte, compassiva, cheia de propósito. Ela pegou uma caixinha pequena do bolso. Quero te dar isso. Maria Júlia abriu a caixinha e encontrou um colar simples, com um pingente em formato de âncora. A âncora representa firmeza. Irmã Carmen explicou. Nos dias difíceis, e eles ainda virão, olhe para essa âncora e lembre-se de que você é forte o suficiente para se manter firme. Você não vai se afogar, porque você aprendeu a nadar. Maria Júlia abraçou a freira, chorando. Obrigada por tudo, por não desistir de mim, por me mostrar que eu posso ser amada, por me ensinar a amar. Foi uma honra. Irmã Carmen sussurrou. E lembre-se, eu posso não estar fisicamente aqui todos os dias, mas estarei sempre no seu coração, assim como você estará no meu. Na manhã seguinte, quando Irmã Carmen partiu, toda a casa sentiu o vazio. Mas era um vazio diferente. Não era o vazio da perda, mas o vazio que fica quando alguém cumpre sua missão e segue adiante. Maria Júlia ficou na porta, acenando até o carro desaparecer. Carlos Eduardo colocou a mão no ombro dela. Você vai ficar bem? Maria Júlia tocou o colar no pescoço e assentiu. Vou sim, pai. Porque ela me ensinou que estar bem não significa não sentir dor. Significa saber como lidar com a dor. E eu aprendi. Carlos Eduardo beijou o topo da cabeça da filha. Ela também me ensinou muita coisa. Me ensinou que ser pai não é apenas dar conforto material. É estar presente. É escutar. É amar mesmo quando é difícil. A gente está melhor agora, não está? Maria Júlia perguntou. Estamos, e vamos continuar melhorando, juntos. 2 anos depois, Maria Júlia estava na frente do Centro Esperança Nova, agora muito maior e mais bonito graças à doação de Carlos Eduardo. Ela tinha 19 anos, estava cursando pedagogia na universidade e coordenava o projeto de mentoria que havia criado. Ao seu lado estava uma menina de 15 anos, cabisbaixa, com os braços cruzados e uma expressão de raiva no rosto. Eu não quero estar aqui, a menina resmungou. Maria Júlia sorriu, reconhecendo-se naquela atitude. Eu sei, eu também não queria quando cheguei. Achava que ninguém podia me ajudar. E podiam? Puderam. E vão te ajudar também, se você deixar. Maria Júlia colocou a mão no ombro da menina. Qual é seu nome? Fernanda? Bem-vinda, Fernanda. Meu nome é Maria Júlia e vou ser sua mentora. E eu prometo, vou estar aqui para você, do mesmo jeito que alguém muito especial esteve para mim. Naquele momento, o telefone de Maria Júlia tocou. Era uma mensagem de Irmã Carmen, que agora trabalhava em um internato em outro estado, mas que mantinha contato regular. Feliz aniversário de 2 anos da sua nova vida, minha querida. Continua brilhando. Com amor, Irmã Carmen. Maria Júlia sorriu, tocando o colar de âncora que nunca tirava do pescoço. Vem, Fernanda. Vou te apresentar para todo mundo e quem sabe, daqui a alguns anos, você também estará ajudando outra menina, passando adiante tudo o que aprendeu. E enquanto elas entravam no centro juntas, o sol brilhava forte no céu, iluminando um futuro cheio de esperança, cura e amor. Porque Maria Júlia havia aprendido a lição mais importante de todas. Pessoas feridas podem se curar, e pessoas curadas podem curar outras. Era um ciclo infinito de amor e redenção. E tudo isso graças a uma freira rígida, mas cheia de compaixão, que um dia apareceu na vida de uma menina revoltada e lhe mostrou o caminho de volta para casa. De volta para si mesma. De volta para o amor. 5 anos depois,
Carlos Eduardo estava sentado na primeira fila de uma cerimônia de formatura. Sua filha, Maria Júlia, agora com 24 anos, estava recebendo o diploma de pedagogia com honras ao mérito acadêmico. Ao lado dele, irmã Carmen, que havia feito questão de viajar para estar presente, limpava discretamente as lágrimas de orgulho. Ela conseguiu. Carlos Eduardo murmurou. Nossa menina conseguiu. Eu sempre soube que conseguiria, irmã Carmen respondeu. Ela só precisava acreditar em si mesma. Quando Maria Júlia subiu ao palco para fazer o discurso de formatura como representante da turma, ela olhou para si a plateia e encontrou os olhos do pai e da freira. Há alguns anos, ela começou, a voz firme e emocionada. Eu era uma menina perdida, cheia de raiva, de dor, de mágoa. Eu não acreditava em amor, não acreditava em mim mesma. Mas 2 pessoas se recusaram a desistir de mim. Meu pai e uma freira extraordinária que me ensinou que a disciplina é uma forma de amor. Hoje, dedico esse diploma a eles. E também dedico a todas as crianças e jovens que estão passando pelo que eu passei. Vocês não estão sozinhos. Vocês podem se curar. E eu estarei aqui para ajudá-los, assim como fui ajudada. O auditório explodiu em aplausos. Carlos Eduardo chorava abertamente, sem se importar com quem visse. E irmã Carmen sorria, sabendo que sua missão havia sido mais do que cumprida. Maria Júlia não era apenas uma menina que havia se curado. Ela era uma mulher que agora curava outras. E esse era o maior milagre de todos.